Fraudes em contratações e na execução de obras públicas. Receita Federal desarticula esquema de corrupção no DENIT do Paraná, com mandados cumpridos em Santa Catarina. Caça ilegal em área de Mata Atlântica. Polícia deflagra operação contra a prática de crimes ambientais no Parque Nacional da Serra do Itajaí. O setor aeroviário catarinense em destaque. Novo plano do governo estadual define ações nos aeroportos para os próximos 20 anos. A inflação em Florianópolis. Indicador registra alta acumulada acima da meta fixada pelo Banco Central. Futebol. Criciúma e Brusque entram em campo para duelos decisivos nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com uma operação da Receita e da Polícia Federal. Funcionários do DENIT do Paraná são investigados por crimes como corrupção, fraude em licitações e desvio de dinheiro público. A ação cumpriu mandados em Santa Catarina e em outros estados do país. A investigação que deu origem à operação indicou que entre os anos de 2011 e 2022, funcionários públicos do DENIT receberam valores ilícitos de empresas que mantinham contratos com o poder público. Aqui no Paraná, a operação aconteceu em 9 cidades. Somente em Curitiba foram 18 mandados de busca. A apuração do caso apontou ainda a ocorrência de fraudes em procedimentos licitatórios, celebração de contratos com graves falhas, inexecução significativamente lesiva ao erário público e atos de corrupção, especialmente quando da supervisão e fiscalização das execuções das obras contratadas pelo DENIT do Paraná. A Receita Federal, após o afastamento do sigilo fiscal dos envolvidos, realizou um trabalho de avaliação patrimonial. Nesse trabalho, foi possível constatar que servidores do órgão detinham um patrimônio não compatível com a renda por eles auferida. Como, por exemplo, um engenheiro do órgão tinha um patrimônio declarado de R$100 mil. Após 10 anos, esse patrimônio passou a R$2.900.000. Ainda segundo os investigadores, a apuração identificou uma série de atos de lavagem de dinheiro que teriam sido praticados para acobertar a movimentação dos recursos ilícitos gerados pelas práticas dos crimes antecedentes. Foram realizados o sequestro e o bloqueio de bens móveis e imóveis, além do bloqueio de ativos financeiros. Por meio de nota, o DENIT informou que colabora com a investigação, visando a completa elucidação dos fatos. O comunicado apontou que a ação é resultado de um inquérito de 2015 que se refere a práticas que teriam acontecido antes dessa data. A nota diz que a autarquia está apurando os fatos a fim de adotar as medidas administrativas. Outra operação desarticulou hoje uma rede de caçadores que atuava no interior de um parque nacional, uma área de Mata Atlântica que abrange 9 cidades catarinenses. Confira agora na reportagem de Ronaldo Penedo. As investigações começaram em 2023, quando a Polícia Militar Ambiental identificou 18 indivíduos que seriam os responsáveis pela prática de caça ilegal dentro da unidade de conservação. Nesta terça-feira, as polícias Federal e Militar Ambiental deflagraram a Operação Pels-Níquel para combater a prática de crimes ambientais no Parque Nacional da Serra do Itajaí. Foram identificados ao longo do Parque Nacional da Serra do Itajaí diversas incursões de caça ilegal praticadas dentro desse bioma da Mata Atlântica. A nossa investigação em parceria com os militares durou alguns meses e nós conseguimos identificar pelo menos 18 caçadores que vêm promovendo o abate de animais silvestres no interior desse parque nacional. A polícia ainda descobriu que o grupo usava armadilhas, cães de caça, GPS e outras tecnologias para a prática de caça clandestina. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Blumenau, Guabiruba, Indaial e Rio dos Cedros. Os envolvidos devem responder por crimes contra o meio ambiente, porte e posse ilegal de arma de fogo e envolvimento em organização criminosa voltada para a prática ilegal de caça. O Parque Nacional da Serra do Itajaí abrange 9 municípios e conta com uma grande variedade de espécies da fauna e da flora. A Mata Atlântica é o bioma com maior número de espécies ameaçadas de extinção. Por isso, a necessidade de preservação permanente. O intuito desses caçadores é puramente o desfrute do exercício da caça. E a gente precisa entender que a preservação da fauna e da flora é essencial para a vida de toda a sociedade.
Hoje também teve operação de combate ao tráfico de drogas, que envolveu a Polícia Civil, a Receita Federal e os Correios. Durante a ação, os agentes interceptaram uma grande quantidade de entorpecentes que eram comercializados a partir de envios postais. O Departamento de Investigação Criminal de Florianópolis vai seguir com as investigações para identificar os envolvidos nessas remessas de drogas. Ninguém foi preso. Duas ações distintas resultaram na apreensão de quase 300 quilos de maconha em Santa Catarina. No total, 3 pessoas foram presas. Uma ação conjunta entre as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul resultou na apreensão de 150 quilos de maconha na BR-101 em Tijucas, na Grande Florianópolis. A droga estava em um carro dirigido por um homem de 54 anos de idade, motorista de aplicativo e morador de Ingleses, em Florianópolis. Ele confessou que pegou o entorpecente na região de Curitiba e que entregaria a carga nos morros da capital catarinense. O homem foi levado para a delegacia. Policiais militares, em uma ação de rotina, apreenderam 120 quilos de maconha em Porto União, no Planalto Norte do estado. A apreensão ocorreu no bairro Santa Rosa, quando os policiais abordaram um carro com 2 ocupantes e 131 tabletes de maconha escondidos no porta-malas. A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas e levada para a Polícia Civil. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. E veja também, o governo do estado lança o novo Plano Aeroviário Catarinense, que projeta o setor para os próximos 20 anos. Os detalhes no próximo bloco, já voltamos. Estamos de volta. O governo do estado lançou o novo Plano Aeroviário Catarinense. É um verdadeiro mapeamento da situação dos aeroportos estaduais com vistas a mais investimentos. O Plano Aeroviário de Santa Catarina, o PAESC, entregue ao governo do estado, compreende 19 aeroportos públicos, que foram classificados como regional, regional de pequeno porte, metropolitano auxiliar, turístico, local e complementar. As análises do plano apontam possibilidades de expansão de infraestrutura, análise socioeconômica e o potencial de geração de viagens. O documento entregue ontem na sede da FACISC define metas de desenvolvimento e planejamento da rede estadual de aeroportos para os próximos 20 anos. A estimativa é de que o governo de Santa Catarina tenha que investir mais de 254 milhões de reais para realizar obras e melhorias. Agora, com esse plano, nos vai dar um balizamento, né? Nos vai dar um norte, quais são os aeroportos que, por serem regionais, vão ter condições de receberem maiores investimentos. Hora da política no Band Cidade para a nossa conversa com Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vamos? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Prisco. Falamos muito hoje e recentemente, na verdade, sobre a negociação do governo do estado com o MDB. É verdade. Agora o assunto é a conversa com o PP, é isso? Está convergindo agora na direção dos progressistas, que tem 3 deputados na Assembleia, metade da representação do MDB, que vai de uma secretaria para 2. Já falamos aqui, e o PP, que tem uma, na figura do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia, Silvio Drevik, iria para 2, para uma segunda. Mas aí vai exigir toda uma negociação interna no próprio PP. E hoje nós vamos dar uma rememorada nessa relação dos progressistas com os liberais. Telão! Aqui foi uma conversa de 2022. Aí foi um almoço. Esperidião Amin, senador, Jorginho Melo, igualmente senador, ambos eleitos em 2018, quando tivemos a eleição de Carlos Moisés da Silva, ele do então PSL, de Jair Bolsonaro, mas os dois de uma outra coligação. Mas essa conversa não evoluiu. Teve uma outra rodada. Vamos lá. Aí foi numa gruta, no ambiente religioso e espiritual. Gruta essa que fica na própria residência do senador Esperidião Amin, aqui em Itaguaçu, em Florianópolis.
Mas nem com reza brava ou braba foi possível o entendimento. Cada qual buscou o seu caminho e a sua candidatura. Nesse momento, próximo telão, Kennedy Nunes, à época deputado estadual, já estava fechado com Jorginho Melo. Era o candidato pelo PTB ao Senado. Esperidião Amin ainda estava na expectativa de um aliado, mas aí veio quem? Jair Bolsonaro, que lá de cima impôs a candidatura do seu secretário da Pesca, muito ligado a ele, considerado 06, Jorge Seife. E aí, Jorginho ficou apertado. Já tinha Kennedy Nunes, ofereceu a condição de vice. Ele não topou. Aí foi para a coligação de Esperidião Amin ser candidato ao Senado. E Seife com Jorginho. Só que Jorginho voltou a insistir com o Esperidião Amin, vamos fazer um acordão, vamos tentar nos acertar. Ângela Amin, de vice, à época deputada federal, candidata à reeleição, aceitou até o filho, à época deputado estadual, João Amin, não teve jeito. Cada um disputou, Jorginho Melo foi para o segundo turno com Décio Lima, Esperidião Amin ficou na estrada. Próximo telão. Aí é uma reunião em Brasília, desse trio que comanda o PP em Santa Catarina. Esperidião Amin, Leodegar Skoski, atual presidente, e Aldo Rosa, secretário-geral aqui no plano nacional, com Ciro Nogueira, que é o presidente do PP no plano federal. Eles que indicaram o Silvio Drevik, que é o secretário que ocupa a pasta hoje. Mas, vamos lá, os 3 deputados estaduais, que já não é de hoje, estão querendo assumir o comando partidário, eles querem influir na escolha do próximo secretário, Pepe Colasso, Altair Silva e José Milton. Os 3 com Jorginho Melo. E Jorginho Melo vai ter que buscar um caminho. Vai ter que buscar um caminho. Nós temos ainda uma outra ilustração, mas como eu mudei de câmera, essa ilustração fica na estrada. O que é que ela mostrava? Uma conversa de Jorginho Melo com a bancada do PL. Hoje, daqui a pouquinho, um jantar de Jorginho com os deputados estaduais do PL, para tentar justamente ajustar os ponteiros, porque Jorginho está acertando com os progressistas e com os MDBistas, e agora tem que dar uma arrumada na casa no âmbito liberal. Vamos acompanhar. Tá Obrigado, certo? Cris, pelas opiniões, pelas informações. Até amanhã. Até amanhã, boa noite. Olha, a indústria metalmecânica de Santa Catarina ganhou ainda mais espaço nos últimos anos. O estado é um dos maiores polos do setor no país. O crescimento da área é tema de um seminário em São José, na Grande Florianópolis. A indústria metalmecânica de Santa Catarina está em pleno crescimento, com números que apontam para uma recuperação e expansão acelerada. No primeiro semestre deste ano, o segmento experimentou um aumento superior a 5%. E esse resultado positivo é reflexo da recuperação econômica, mas também da transformação do setor. Santa Catarina, por ter uma grande região litorânea, ela se dedicou mais a trabalhar com as partes dos não oxidáveis, certo? Nós temos várias empresas do ramo náutico que utilizam fibras de vidros, nós temos várias empresas do ramo de parte odontológica que se desenvolveram aqui na região. Com um cenário de expansão, o seminário Febranox, que será realizado nesta quinta-feira, apresenta as inovações do setor e as tendências em materiais e processos. O evento é gratuito, tá? Só tem que fazer a inscrição, que a inscrição é limitada, certo? Então faça a inscrição no nosso site lá. Um evento, digamos assim, muito agradável e com pessoas com conhecimento, que pode passar o conhecimento para outras pessoas também. A inflação medida pela ESAG-UDESC na capital catarinense teve alta em outubro, puxada pelos 2 setores que mais impactam na composição deste índice. Vamos ver aqui os dados no telão? Começamos então pelos dados de outubro, que o custo de vida em Florianópolis registrou uma alta de 0,62%. Foi uma alta de 0,22 ponto percentual em relação ao mês passado, mês de setembro,
E em relação a outubro de 2023, um recuo de 0,32 ponto percentual. No acumulado do ano, alta de 4,82% e nos últimos 12 meses até outubro, alta de 5,51%. Vale ressaltar que esses dois indicadores aqui estão acima do teto da meta de inflação fixada pelo Banco Central, que é de 4,5%. Isso para o Brasil inteiro, não é? Agora o desempenho por setores. E as maiores altas vão aparecer aqui para a gente. Uma das maiores altas, a principal, 1,74%. Transportes, foi quem liderou a geração aí de uma alta na inflação, né? Puxada especialmente pela alta de 9,72% na gasolina. Teve também uma alta de 1,12% na habitação, influenciada pela alta de 5,15% na energia elétrica. Teve mudança de bandeira vermelha, patamar 1 para patamar 2, isso impacta na conta de luz. Teve também aí saúde, 1,04% e na alimentação, 0,75%. Repetindo, são alimentação e transportes os setores que mais pesam na composição do índice. A maior queda percentual no mês de outubro foi na área de despesas pessoais, 1,09%. A Prefeitura Municipal de Joinville lançou um edital de parceria público-privada para a nova iluminação pública da cidade. Os investimentos previstos passam de R$500 milhão. William Tenório. A estruturação do projeto para a concessão da rede de iluminação de Joinville, por meio de uma parceria público-privada, começou em 2021. A intenção da Prefeitura é ter uma empresa que possibilite a qualidade, inovação tecnológica e agilidade. A concorrência prevê a execução de obras e a prestação de serviços relativos à eficiência, modernização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura de iluminação pública. O prazo de concessão vai ser de 22 anos e o valor máximo para a contratação é de R$500 milhões. Empresas que estiverem interessadas em participar do certame devem entregar as propostas no dia 30 de janeiro de 2025. Todo o investimento vai ser custeado com recursos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP, que já é cobrada atualmente, ou seja, não vai haver nenhuma taxa adicional ao consumidor. William Tenório de Joinville para o Band Cidade. A circulação marítima no leste e a convecção provocada pelo aquecimento vão continuar a influenciar o tempo em Santa Catarina. Vamos ao mapa. A gente vai ver que na Grande Florianópolis e no norte do estado ainda vai ter então essa condição de nebulosidade variável, semelhante à de hoje, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora do dia, como tem ocorrido também nesta terça-feira. Para as demais regiões, sol entre nuvens, com uma chance bem isolada de pancadas de chuva mais para a tarde. Tem ainda o risco de temporais localizados e isolados. As temperaturas vão estar elevadas, vão seguir acima, bem altas, assim como persiste também a sensação de ar abafado. Em Florianópolis, mínima de 22, máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 24. Em Blumenau, 20 graus de mínima e 25 de máxima. Em Canoinhas, mínima de 18, máxima de 23. Viramos a tela, mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 21, máxima de 28 graus. Em Lages, variação entre 16 e 22. Campos Novos, mínima de 18, máxima de 26. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 27 graus. E a seguir por aqui no Band Cidade, o destaque é para o esporte. Criciúma e Brusque têm jogos importantes nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Duelos decisivos. Detalhes daqui a pouco, a gente volta já já. Estamos de volta. Você viu aqui ontem que começou em Santa Catarina a Semana Nacional da Conciliação. Quem tem dívidas com a Celesc vai poder aproveitar boas condições de renegociação. A Celesc vai oferecer uma nova chance de regularização de débitos aos clientes com dívidas judicializadas. Durante a Semana Nacional da Conciliação, que segue até sexta-feira, dia 8 de novembro. Todos os clientes com débito em juízo têm a oportunidade de regularizar a situação independentemente do valor da dívida. A Celesc oferece vantagens como isenção de multas e juros e pagamento de entrada reduzida. Mas atenção, as negociações vão ocorrer apenas pelo e-mail acordo.judicial@celesc.com.br. As lojas da Celesc não estão autorizadas a realizarem as negociações. Os interessados devem enviar pelo e-mail nome completo, CPF, nome do advogado, se houver, condições pretendidas para o parcelamento e forma de contato.
Série A do Campeonato Brasileiro hoje tem a sequência da 32ª rodada. O Criciúma tem uma parada difícil hoje contra o Internacional fora de casa. O técnico Cláudio Tencati tem uma boa notícia para o duelo desta noite contra os gaúchos. O treinador tem todo o elenco à disposição após os retornos de Alano, que cumpriu suspensão, e de Wilker Angel, recuperado de uma lesão no joelho. O duelo é decisivo nas pretensões do time catarinense de se manter fora da zona do rebaixamento. O Criciúma ocupa a 15ª posição da Série A com 37 pontos, a 3 do Atlético Paranaense, time que abre o Z4. Internacional e Criciúma se enfrentam hoje, às 9h30 da noite, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Na Série B, 3 partidas fecham hoje a 35ª rodada da competição. O Brusque encara logo mais o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um adversário direto do time catarinense na luta contra o rebaixamento. Para o duelo desta noite, o técnico Marcelo Cabo tem 2 desfalques consideráveis. O goleiro Matheus Nogueira e o volante Rodolfo Potiguar. Maurício, Alex Juan, Osman, Ocampo, Paulinho Mocelin e Roney seguem fora lesionados. Poleiro e Cristóvão são dúvidas. Por outro lado, o técnico vai poder contar com o retorno de Jean Paul Torres, que cumpriu suspensão. O Brusque é o penúltimo colocado da Série B, com 33 pontos, a 6 exatamente do Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro time fora do Z4. Brusque e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam hoje, às 9h30 da noite, no estádio Augusto Bauer. São 2 jogos decisivos, tanto de Criciúma na Série A quanto de Brusque na Série B. E você confere os gols e os melhores momentos, a repercussão da rodada da Série A e B, amanhã, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Não perca. Idosos do lar de Rio do Oeste, no Alto Vale, receberam uma visita pra lá de especial. Eles tiveram a chance de interagir com animais por meio de uma ação feita em parceria com estudantes de medicina veterinária. Olha só. Assim que eles chegam, o ambiente se transforma. Os sorrisos refletem a alegria dos idosos com essa visita pra lá de especial. Os alunos de medicina veterinária capricharam no visual dos animais de estimação que foram em clima natalino para o momento de interação no Recanto Luiz Bertoli. Os cães são maioria, desde os de grande porte até os menores, que a turma da terceira idade faz questão de abraçar numa emocionante troca de carinho. Desde o início do ano, os estudantes de medicina veterinária se mobilizaram e trazem os animais para cá uma vez ao mês, geralmente às sextas-feiras à tarde, para que os idosos tenham esse momento de interação com a bicharada. Para os idosos, a visita dos animais não só traz alegria, como recordações dos bichinhos de estimação que eles tinham em casa. Coisa diferente para nós, uma coisa assim que chama a gente atenção, a gente gosta muito, né? É uma alegria, é uma sessão nova para nós. A visita ao lar de idosos faz parte de um projeto de extensão do curso de Medicina Veterinária da Unidave, coordenado pela Cíntia. A gente vem todos os meses, alguns alunos conseguem vir todos os meses, a gente vai se revezando os animais também. E acho que, assim, para os idosos é importante essa interação com pessoas mais novas, com animais, porque tem aquela lembrança da sua infância, da sua vida, uma forma de demonstrar carinho, de receber atenção. E para os alunos também é uma forma de se desenvolver, de saber se relacionar, de passar às vezes por algumas situações mais difíceis e saber como resolver isso. E é isso, ficamos por aqui. O nosso conteúdo está no portal TVBV Online, que você acessa a partir do QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.